O que ninguém te conta sobre alimentação e longevidade. Quando a gente fala em longevidade, a maioria das pessoas pensa automaticamente em viver mais tempo, chegar aos 90, aos 100 anos. Mas quase ninguém para pensar em como chegar lá. Porque viver mais não é o maior desafio. O desafio é chegar bem, chegar com autonomia, com força, com lucidez, com energia para viver a própria vida e não apenas existir. E é aqui que entra um ponto que quase ninguém fala da forma honesta quando o assunto é alimentação e longevidade. A maior parte do conteúdo que você vê por aí foca em alimentos específicos, suplementos, dietas da moda, estratégias milagrosas, e longevidade não vem de soluções rápidas. Ela é resultado de como o corpo funciona, de como a gente se comporta ao longo do tempo e do que consegue sustentar. E hoje eu quero te contar o que realmente importa e que quase ninguém te conta. Primeiro ponto, talvez o mais importante de todos. Longevidade depende muito mais de músculo do que de magreza. Isso costuma chocar muita gente. Existe uma ideia muito difundida de que envelhecer bem é manter-se magro. Mas do ponto de vista fisiológico, o que mais protege o corpo ao longo do tempo é massa muscular preservada. A perda de massa muscular, chamada sarcopenia, não é só uma questão estética. Ela está associada a maior risco de quedas, fraturas, perda de autonomia, pior controle glicêmico, maior inflamação e aumento da mortalidade. Músculo não serve só para aparência. Músculo é um órgão metabólico. Ele ajuda a regular a glicose, melhora a sensibilidade à insulina, protege os ossos, sustenta o corpo. E aqui entra um erro muito comum, principalmente depois dos 40. Pessoas que comem cada vez menos, treinam mal ou não treinam e acham que isso é cuidado com a saúde. Não é. Um corpo que perde músculo ano após ano está envelhecendo mais rápido, mesmo que o peso na balança esteja bom. Não adianta viver mais anos se você não consegue subir uma escada, carregar uma sacola ou se levantar do chão sem ajuda. Segundo ponto que quase ninguém fala com clareza. Comer pouco demais envelhece o corpo. Existe uma cultura muito forte de restrição, medo de comer, medo de carboidrato, medo de gordura, medo de aumentar o peso. Só que o corpo não entende intenção estética. O corpo entende disponibilidade de energia e nutrientes. Déficit calóricos prolongados, dietas muito restritivas, pular refeições, proteína insuficiente, tudo isso sinaliza para o organismo um ambiente de escassez. E o corpo responde da forma que sabe responder, reduzindo gasto, piorando recuperação, perdendo massa muscular, afetando hormônios, imunidade e saúde óssea. Longevidade não combina com subnutrição disfarçada de controle, especialmente após os 40, quando a perda muscular é mais acelerada. Comer pouco demais não é disciplina, é um risco. Não estou falando de comer sem critérios, estou falando de comer o suficiente para sustentar o que o corpo quer preservar. E terceiro ponto fundamental, o padrão alimentar importa muito mais do que alimentos isolados. A internet adora eleger vilões e heróis. Um alimento da moda, um suplemento novo, um ingrediente mágico. Mas quando a gente olha para populações que vivem mais e melhor, o que aparece não é perfeição nutricional. O que aparece é simplicidade. Comida de verdade, pouco ultraprocessado, refeições regulares, proteína presente ao longo do dia, vegetais, frutas, legumes, grãos, prazer ao comer, convívio social. Não é um alimento específico, é o que você come na maior parte dos dias por muitos anos. Um padrão alimentar sustentável, possível e repetível. Dietas extremas até podem gerar resultados rápidos, mas raramente constroem saúde duradoura. Quarto ponto que merece atenção: intestino saudável não é moda, é base metabólica.
Hoje se fala muito em microbiota e às vezes isso vira exagero ou promessa vazia. Mas existe ciência sólida mostrando que o intestino saudável está ligado a menor inflamação, melhor controle metabólico, melhor resposta imunológica e até impacto no envelhecimento. A alimentação influencia diretamente esse ambiente. Variedade alimentar, fibras, alimentos minimamente processados, menos ultraprocessados. Probióticos isolados não resolvem um sistema que funciona mal. O que faz a diferença é o ambiente que você constrói todos os dias dentro do corpo. Quinto ponto, talvez o mais negligenciado. Longevidade precisa caber na vida real. Uma alimentação que gera culpa não dura. Uma rotina impossível não se sustenta. Rigidez excessiva leva ao abandono. O que constrói saúde de verdade não é perfeição, é constância. Comer bem na maior parte do tempo, treinar de forma consistente, dormir melhor, cuidar do estresse, ter prazer em viver, tudo que realmente impacta a longevidade aparece no longo prazo. Por isso, estratégias pensadas para alguns meses raramente fazem sentido. E tudo que não cabe na sua vida hoje, dificilmente vai caber daqui 10, 20, 30 anos. Então, quando a gente junta tudo isso, fica mais fácil entender. Longevidade não tem a ver com dieta da moda, com suplemento milagroso, com comer menos. É preservar músculo, sustentar metabolismo, nutrir o corpo de forma adequada, construir hábitos possíveis e manter isso ao longo do tempo. Quando você escolhe uma alimentação que preserva músculo, respeita o metabolismo, nutre o intestino e cabe na sua vida, você não está cuidando só do corpo de hoje. Você está cuidando do corpo que vai te acompanhar pelos próximos 20, 30, 40 anos. E isso, para mim, é o verdadeiro significado de longevidade. Se esse tipo de conversa faz sentido para você, fica aqui. Eu quero falar de saúde sem exagero, sem medo, sem promessas vazias. Se cuida.